Yeah, yeah. Pastor, tem a questão também de artistas mundanos que acaba a fama para eles, eles querem entrar no meio evangélico. Só que a mídia nem sempre ela conta-nos a verdade. A gente talvez não tenha oportunidade de ouvir da pessoa se realmente teve uma conversão, ou até que ponto a pessoa mente, até que ponto é verdade isso. E às vezes nós pegamos músicas dessas pessoas e passamos a cantar na igreja, porque talvez fomos tocados pela letra, mas como deve ser feita a escolha dos hinos para o ministério de louvor? Nós temos que analisar também a conduta, o testemunho ou não, ficar somente na letra, porque o homem sempre está sujeito a cair, ter os deslizes, né? Mas eu queria saber da sua opinião. Acredito que o maior sinalizador que nós temos é a oração e o direcionamento do Espírito Santo. Eu falo no livro, quando nós falamos de músicas mundanas, e isso também responde um pouco a pergunta da nossa irmã, existe um dom que todos nós devemos buscar, é o discernimento do Espírito. Porque quando nós buscamos, aí sim, nós temos uma luzinha verde e uma vermelha. E aí, de repente, podemos ouvir, eu sei que vou te amar, e a luzinha verdinha vai acender, ó, não tem problema nenhum. Ou podemos ouvir uma outra música e aí a luzinha vermelha vai acender. Da mesma forma, quando nós buscamos o direcionamento de Deus para escolher as nossas músicas no Ministério de Louvor, precisamos buscar o direcionamento de Deus. Agora, a questão da posição do cantor é uma questão muito complexa, porque de repente no momento que ele fez a música, ele estava ligado com Deus e no outro momento, quando nós tomamos o conhecimento daquela música, ele caiu e já está vivendo uma outra coisa. Então, eu acredito que a posição da vida da pessoa não é muito o referencial que nós temos que usar. A gente não consegue enxergar o coração, né? Às vezes a gente pode estar aqui olhando o exterior, só o exterior, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a pessoa aparenta durante 70 anos ser uma bênção, né? Já vimos testemunhos de pessoas contando, né? De situações em que pastores ficaram em pecado por 40 anos. Então a gente não tem como saber. É o Espírito Santo que no momento certo abate, o Espírito Santo que no momento certo tira a máscara das pessoas. Então o referencial não acredito que seja a pessoa, mas se aquela música tem algo a acrescentar, tem algo a ensinar, tem uma letra que ensina algo, base bíblica é muito importante. Acredito que a direção do Espírito Santo. Chegou uma outra pergunta aqui, acho que vai ser uma das últimas, com relação aos hinos que serão cantados nos cultos. Os ministros normalmente se preparam durante a semana, pedem a direção de Deus para as músicas que serão cantadas. E quanto tempo de antecedência é necessário? Será que a antecedência atrapalha a ação do Espírito Santo? Ou escolher na hora, trocar? Como que fica essa questão? Vocês podem ficar despreocupados, porque aqui vocês são direcionados, tá? Ontem foi a confirmação disso. Eu toda hora virava para Alexandra e falava: meu amor, mais uma música com o tema da mensagem de hoje. Meu amor, mais uma música. E quando você também pegou no microfone, você também falou sobre adorar em meio às lutas. Então, acredito que a receita que vocês têm usado tem sido boa. Mas é importante nós buscarmos o direcionamento de Deus. Certa vez eu tive um probleminha em relação a isso, porque nós escolhíamos as músicas antes do culto, né? Nós orávamos ao Senhor, buscávamos a direção. Também aprendemos a buscar com o pastor o tema da mensagem, para buscarmos alguma coisa relacionada com isso, debaixo da direção do Espírito também. Mas se vocês estiverem direcionados pelo Espírito, como aconteceu ontem, vocês não sabiam o que eu ia falar, mas o Espírito direcionou.
Agora, existem... Voltando ao probleminha que eu tive, uma irmã falou comigo, não, nós não podemos escolher antes, porque o Espírito Santo, na hora, ele pode querer falar de uma maneira diferente, e quando ele falar de uma maneira diferente, então nós temos que estar sensíveis. Então, a questão é que eu creio num Deus que é onisciente. Ele sabe se daqui a um mês, no culto de domingo, alguém vai entrar precisando ouvir uma canção diferente. Então, se eu escolho uma canção com antecedência, não significa que o Espírito Santo está me direcionando, então não preciso ficar preocupado se o Espírito depois vai querer fazer alguma coisa diferente, porque ele é onisciente. Nós cremos num Deus que é onisciente. Então, ele antes sabia que na hora do culto ia precisar de uma coisa diferente. Então, eu acredito que eu posso, assim, antes do culto, buscar a direção de Deus, ele me direciona quais são as músicas. Agora, também precisamos estar sensíveis, porque às vezes o hino é cantado 2 vezes. E aí, Deus começa a mover de uma maneira sobrenatural e o Espírito começa a fluir. Não, mas o cântico só pode ser cantado 2 vezes. E aí eu pego, pum, bloqueio. Né? Isso já vi muito acontecer, porque a pessoa quer ser rigorosa com a ordem dos cânticos, quando na verdade, se o Espírito está fluindo, se as pessoas conseguiram se entregar naquele momento, de repente é o momento então de se alongar um pouco mais, cantar, repetir, voltar.